Bem, hoje na nossa série de entrevistas a respeito de tanto de falar com pessoas que moraram fora, nós já fizemos isso com vários amigos meus, e agora a gente vai passar a falar também com os professores. Nós vamos saber como que funcionam os métodos de aprendizagem, que métodos eles já usaram, que métodos estão usando. Isso é bem importante para quem quer adquirir um novo idioma. E hoje nós estamos com a Thaís. A Thaís é professora de francês. Tudo bem, Thaís? Tudo sim. Que bom. Thaís, para a gente começar, me conta um pouquinho para o pessoal sobre você, sobre a sua formação. Bom, meu nome é Thaís, eu sou professora de francês há quase 5 anos, quando a gente pensa só na modalidade particular. Eu acabei de me formar pela Universidade de Brasília em Letras Francês, e eu comecei a aprender francês, eu tinha 12 anos, em uma escola aqui em Brasília que tinha um certo convênio, não é bem um convênio, mas um certo convênio com as escolas públicas. Ah, tá. E aí a sua história com o francês começa quando, exatamente? Então, eu comecei a aprender em 2008, nessa escola, que ela tem o objetivo de ensinar línguas estrangeiras para alunos de escola pública. E foi assim que eu comecei a aprender francês. Eu me formei nessa escola em 2014. E aí, em 2014, eu passei na UNB para Letras Francês e terminei agora no segundo de 2020. Imagina, é um largo período aí de 2008, estamos em 2021, nada, uns 10 anos aí de convivência com o francês, mais ou menos. Sim. E o que te atraiu na hora que você foi escolher? Porque aqui em São Paulo tem um sistema parecido também, de escolas que oferecem idiomas, alemão, francês, espanhol, inglês, para alguns alunos do segundo grau. O que te fez optar pelo francês? Na verdade, eu não optei pelo francês nessa época. Era porque era obrigatório e a gente tinha que fazer uma língua. Então, não, na minha época, porque hoje em dia não é mais assim, existia essa obrigação de fazer uma língua estrangeira em uma dessas escolas, quando a gente estudava escola pública. E aí, no meu caso, quando eu entrei, só tinha vaga para o francês, então eu tive que fazer porque era obrigatório. Então, no início eu nem gostava, assim, eu achava bem chato estudar francês. Então, foi assim que eu comecei, né, minha história com o francês. E aí, o que te fez? Porque você se apaixonou, porque para seguir aí no letras francês, eu estou fazendo letras portuguesas, a gente tem que gostar muito. Sim, é verdade. E foi no segundo ano que eu comecei a estudar nessa escola, porque ela era muito boa, ela era muito dedicada, ela tinha muito conhecimento da língua, e eu comecei a gostar por causa dela. Olha só. E o que te atraiu no método? Vamos falar aí do método de aprendizagem em si. O que te atraiu? O que ela fazia que você falava, eu estou gostando, eu estou me adaptando a isso, está funcionando comigo? Ela acreditava muito na gente. E não só nessa questão do francês, de falar tanto diretamente quanto indiretamente, que a gente era capaz sim de estudar francês, de aprender francês, mesmo sendo uma língua elitista, e mesmo tendo as dificuldades que a gente tinha como alunos lusófonos. Mas ela acreditava muito na gente de uma forma muito geral também, até de incentivar a gente de passar na universidade pública. Ela era muito delicada com a gente também, ela tinha todo um cuidado com a gente, então ela nunca, assim, por exemplo, fazia cara feia quando a gente errava, ou brigava com a gente quando a gente errava de alguma forma. Ela sempre tentava ajudar a gente no máximo possível. Ela convidava a gente também para, por exemplo, corrigir exercícios no quadro, corrigir exercícios oralmente, a falar da nossa rotina, a falar da nossa vida. Então, ela sempre tinha o objetivo de deixar a gente muito confortável nas aulas. Olha que interessante, ela adaptava a aula à necessidade de vocês? Bom, vamos destacar primeiro aí, né? Eu acho que o professor, todos nós temos essa função de alguma forma, né? De tirar o melhor do aluno, de incentivar ele a conseguir os alvos dele, né? E foi bonita essa história dela, né? Sendo uma escola pública, ela está passando essa mensagem de que vocês podiam chegar numa universidade e tudo mais. Muito bonito isso. Gostoso isso, ter uma professora que te passa essa mensagem, né? E o método dela, ela se adaptava, então, ela ficava
trazendo a realidade, o francês para a sua realidade. Você falou que ela pedia para você falar do dia a dia, tudo. Sim, a gente tinha um livro didático da escola, mas ela sempre tentava trazer atividades que tinham uma relação com a gente. Então, por exemplo, se o livro didático trouxesse sobre rotinas de pessoas que moram na França, elas sempre perguntavam para a gente, e aí, o que você faz? Você faz a mesma coisa? É no mesmo horário? Você também assiste televisão nesse horário? Como que é o seu final de semana? Então, ela sempre tentava trazer para a nossa realidade as coisas que a gente estudava com ela. Olha, bom, já vou pedir desculpa que a minha tosse ela vai persistir. Ela é alérgica. Tudo bem. Até agora é alérgica, espero, né? Bom, mas que interessante, né? Então, e você acha que essa maneira dela ser professora te influencia na professora que você é hoje? Sim, que a gente, por exemplo, teve um dia, não tive aula com ela e eu era com outra professora. E eu tava com muita dificuldade em pronunciar uma coisa do francês, e eu não tava conseguindo pronunciar, e eu repeti, e a professora repetiu várias vezes para mim, mas mesmo assim eu não tava conseguindo pronunciar. E aí, em um momento, eu senti que ela estava um pouco incomodada assim, com isso, e isso acabou me influenciando de certa forma, eu acabei ficando um pouco, como eu posso dizer, tendo um pouco de medo de pronunciar isso e de ter todo o cuidado. Então, tem certas experiências que a gente passa que a gente pensa que a gente não pode transmitir a mesma coisa para o aluno. Então, quando o aluno está ali com dificuldade de pronunciar alguma coisa, quando ele está com dificuldade de qualquer coisa ali na aula, a gente tem que respirar, pedir para ele respirar também, e retomar desde o início, porque é o aprendizado dele, ele tem que aprender, ele tem que entender que ele tem que aprender no tempo dele. E tá tudo bem se ele não conseguir fazer isso nesse momento, porque em algum momento ele vai conseguir. Você falou bem, a pronunciação para nós é difícil, né? Eu percebo quando eu dou aula, tanto para o brasileiro como o hispano, tem certas letras que a gente sabe que vai ter uma dificuldade natural da própria raça, vamos colocar, da própria nacionalidade. Mas eu também costumo fazer isso. Vamos dar uma insistida? Não dá? Então calma, mais para frente. E ir puxando, a gente vai puxando o aluno até a hora que a gente consegue, foi isso. É essa a pronúncia. E sempre vai ter. E eu imagino, né, que no francês é muito biquinho, né? É complicado. Parece ser bem complicado. Tem até um meme falando assim, que tem 2 livros, um do lado do outro. Aí tem um livro bem grande assim. Aí tá escrito um romance em francês com todas as letras do francês. Aí do outro lado tem um romance bem pequenininho assim. Aí tá escrito um romance com todas as letras que os franceses pronunciam. Então, tem muita letra em francês, principalmente as consoantes finais, que a gente não pronuncia. Então, essa foi até a minha dificuldade na época, porque era uma frase, uma estrutura para pergunta grande, com muita letra que a gente não pronuncia, e com letras também diferentes de pronúncia. Então, realmente, no geral, tem muita dificuldade, sim, na pronúncia do francês. Uma das dificuldades são as consoantes finais que a gente não pronuncia. Então você vai ter uma palavra composta de várias letras, mas nem todas vão ser pronunciadas. No nosso caso é só o H, e no espanhol também. No francês tem mais, são outras consoantes. No francês, uma regra geral da pronúncia do francês é você não pronunciar a consoante no final da palavra. O que você pronuncia é porque você liga uma palavra na outra, o que você pronuncia é exceção, mas a regra geral mesmo é você não pronunciar. Se a consoante for um S, for um T, for um D, qualquer consoante final de palavra você não pronuncia no francês. Olha, e quanto você acha que é a dificuldade do brasileiro com o francês? Você acha que você pode assim qualificar se ela é maior que o inglês, ou como que a gente pode colocar essa dificuldade? Eu acho que quando a gente pensa em uma língua do inglês, com o inglês, por exemplo, considerando que o inglês não tem uma base comum, como a gente tem com o espanhol, ou com o francês, com o português, vai existir uma dificuldade particular do inglês, mas mesmo que a gente tenha essa base comum com o francês, com o português, por exemplo, a gente vai ter uma dificuldade mais direcionada. Então, por exemplo, é possível você usar essa proximidade que o português tem com o francês pelo fato de serem línguas latinas, como, por exemplo, os artigos definidos, que vão ter e vai ser usado com o mesmo sentido, os indefinidos.
Então, as palavras também, por exemplo, as palavras em francês que terminam com T, geralmente são palavras em francês e em português que terminam com dade, por exemplo, réalité, que vira realidade, propriété, que vira propriedade. Tem Então, uma é interessante você similaridade. usar isso, usar essa similaridade entre o português e com o francês também, e focar mais nas diferenças de pronúncia, por exemplo, algumas diferenças de gramática também, que são dificuldades para alunos brasileiros. E você acha assim que qual é a pronúncia mais difícil para o brasileiro? Existe uma que seja mais. A pronúncia mais difícil para o brasileiro, assim, no início do francês, é a pronúncia do U. O U em francês, de todas as vogais que a gente tem em francês, a pronúncia do U é a pronúncia mais diferente, porque é um som que não tem no português, porque a gente pronuncia, por exemplo, em português, U, mas em francês a gente pronuncia um I. É um I mais arredondado. E é difícil, assim, no início, para o aluno entender que tem que fazer um I, e além de fazer um I, ele tem que fazer um biquinho para conseguir pronunciar aquilo, porque não é um som de U, é um som de I. Que palavra você pode exemplificar? Por exemplo, salut, que é oi, informalmente. Salut. Então, a gente pronuncia salut, salut. Então, esse é o som, assim, mais difícil no início, assim, na primeira aula, que ele já vem esse som, é o som mais difícil do francês. Você já teve a oportunidade, imagina, você já teve a oportunidade de dar aula para algum hispano? De descendência espanhola? Não. Eu já ia te perguntar. Não, sim, é verdade, desculpa. Eu dou aula para uma mexicana agora. Eu tô dando aula para uma mexicana. É irmã, é irmã. É irmã hispana. Sim. E o que você percebe que a maior dificuldade dela é a mesma coisa que para o brasileiro ou não? Na pronúncia. Em relação, sim, eu diria que sim. Ela tem dificuldade, basicamente as mesmas coisas dos brasileiros mesmo. Porque eu acho que no caso dela, ela mora há 10 anos aqui no Brasil, então acho que ela faz uma relação mais com o português mesmo do que com o espanhol. Sim. Então eu diria que sim. Sim, é a mesma dificuldade que o brasileiro. Eu achei muito engraçado que eu conheci uma amiga hoje, amiga minha francesa, eu conheci ela lá no Deserto do Atacama, eu fui dar um curso de português lá no norte do Chile, e muito interessante. E aí eu conheci essa francesa, e ela aprendendo espanhol. Olha, mas eu ficava boba, como ela era dedicada. E quando ela descobriu que eu era professora de espanhol, pior ainda, né? Então a gente ficava... Aí ela perguntava, como? Ela fazia, como? Eu falei, como? Aí até eu imito ela até hoje, como? E daí e ela anotava todas as palavrinhas em espanhol. Ela era já uma senhora, né? Mas ela era fantástica. A gente andava todo o deserto do Atacama, centro, todos os dias a gente ia almoçar fora. E ela dedicada no espanhol. E eu percebi que eu não via ela não tinha muita dificuldade, ela falava bem. Até fiquei pensando, será que a similaridade também, aí no caso que você falou, né, das línguas latinas, talvez não torne tão difícil também para o francês aprender tanto o espanhol como o português. Nossa, mas eu achei super interessante, E ela era muito dedicada, a gente fez muita amizade. E aí, que eu queria perguntar para você falou da sua história, falou do seu método que você aprendeu, e hoje, depois quando você começou fez o curso, você já foi para dar aula, depois do final do curso. Aí você foi dar aula onde? Particular, no instituto? Sim. Eu comecei a dar aula em 2016 como professora particular. E até o ano passado eu trabalhei em uma escola particular. Você fazia os dois, então? Sim. Em um momento do ano passado, sim, eu fazia as duas coisas. E para você, como que é trabalhar no instituto? O método que eles colocam para você? Porque nós sabemos que francês, temos um instituto muito famoso, que é de francês no Brasil, né? Mas a maioria das escolas também tem o seu método. E o que você pode me dizer da diferença do método do instituto ao que você pratica? Assim, no particular. Na escola, a gente tinha um livro e falavam que a gente tinha que seguir esse livro, mas da forma que a gente quisesse. O que, na minha opinião, era um pouco contraditório, porque você sabe que o professor não tem muito tempo ali para desenvolver alguma coisa assim que ele realmente queira, e se ele segue um livro,
é bem provável que ele vai ficar mais concentrado nesse livro do que fazer uma outra coisa. Mas isso era indicado para a gente. A gente tinha um livro e a gente podia trabalhar o livro do jeito que a gente quisesse. Mas e aí, você tinha uma certa autonomia, uma autonomia velada, né? Porque a gente tem, eu trabalhei em institutos que você tem até, olha, você tem que fazer esse livro em tanto tempo. E, às vezes, para nós, a nossa avaliação, esse livro não levava tanto tempo. Então, tanta hora que você fica esticando o chiclete, como eu digo, né? Estica o chiclete ali, para dar o tempo que a escola quer, e você acaba ficando sem o livro e sem... Fica um estudo meio híbrido, né? Sim, sim. Com você acontecia isso, deles estabelecerem um tempo um pouco longo ou não? Eles não tinham? Sim, a gente tinha que usar até a metade do livro por semestre. Assim. Tá. E às vezes, para acontecer isso, tinha que colocar várias atividades também, né? Sim, colocar várias atividades, corrigir o livro de exercícios. Sim. E esse método que você usava no instituto, ele focava mais na gramática ou a pronúncia? Eu diria que ele focava mais na gramática. Assim. Era um livro bastante antigo. Era um livro de 2009. E aí os livros didáticos, obviamente, eles evoluíram bastante. Então era um livro mais focado em situações, eu acho, mais para viagem. E aí a lição só tinha um diálogo. E aí a aula ela ficava mais concentrada em cima desse diálogo, que é o que acaba acontecendo com esses livros mais antigos. Eu acho, sim, na minha opinião, que ele não tinha um foco muito em conversação. Tinha umas atividades para conversar, etc., mas não era assim muito o foco dele. Era mais em algo bem mais estrutural mesmo, algumas estruturas da língua mesmo, em cada lição. É que normalmente os institutos fazem, né? Eles focam muito na gramática, né? E até às vezes, não sei se você tem a mesma impressão, você tem uma classe com 10, 20, 30 alunos. É diferente você ter uma aula de 1 para 1, onde você trabalha exclusivamente a pronúncia daquela pessoa, né? Sim, e você nem consegue trabalhar também a pronúncia de todo mundo em uma sala de 10, 20 alunos. É complicado, é tempo de aula, é difícil, um que tem mais dificuldade que o outro. Nunca, eu sempre falo, você trabalha no instituto, mas nunca, infelizmente, você nunca consegue colocar todo mundo no mesmo nível. É verdade, é verdade. São níveis diferentes aí de dificuldade, né, que estão trabalhando. E aí, quando você começou a trabalhar particular, você começou a trabalhar como? Em empresa, em casa? Eu ia à casa dos alunos. Quando eu comecei dando aula particular, eu ia à casa dos alunos, em geral. Você dava aula presencial, então? E hoje, que tipo de aula você dá? Hoje elas são online, aulas particulares. Mas você passou por causa da pandemia ou já era alguma coisa que você já estava fazendo? De alguma forma? Desde o início, assim, desde 2016, eu tinha alunos online, mas em relação aos alunos presenciais era muito pouco aluno que eu tinha. Você já trabalhava hoje com online? Sim, já trabalhava com online desde 2016. E o que você achou dessa transição do presencial para o online, como professora? Eu achei bem interessante. A gente tem certas dificuldades em relação ao online, porque não é qualquer atividade que você consegue desenvolver, dependendo da quantidade de alunos, bastante complicado. Então, por exemplo, eu terminei letras francês no semestre passado e a minha turma foi online. E ela deve ter começado com uns 20 alunos, mais ou menos. Foi reduzindo depois ao longo do semestre, mas ela começou grande, terminou com uns 5 alunos, eu diria. E era bastante complicado. A gente tinha dificuldades com o online que possivelmente a gente não teria presencialmente. Então, eu acho interessante dar aula online. Da maior dificuldade de online. Dificuldade? O que você não consegue trabalhar? Uma das coisas complicadas de trabalhar no online é você conseguir fazer com que os alunos interajam. Os alunos já estão com a câmera desligada, você nem sabe se estão prestando atenção ou não em você. E conseguir perguntar alguma coisa para eles, você tem que perguntar alguma coisa para eles e entender que tem um tempo para até essa pergunta chegar, para eles conseguirem responder. Não era muito bom, assim, essa interação
quando eu tentava interagir, fazer com que eles interagissem entre eles, não era algo muito bom, não tive resultados muito produtivos. Eles faziam com a câmera desligada? Na maioria das vezes, sim. E mais a maioria dos alunos eles sempre estavam com a câmera desligada. Aí é um problema mesmo, porque você não consegue estar olhando, olho no olho, falando com ele, percebe que ele está um pouco disperso, vai lá e chama a atenção dele. Eu já tive aluno assim, aliás, eu tenho aluno assim, que não gosta da câmera. Eu entendo, mas é meio complicado. Ela é esforçada, que depende do aluno também, né? É que acho que depende, você falou que online é 50 se for uma aula particular. Exatamente, porque se o aluno não está aí focado, não quer estudar, não adianta, você pode virar de ponta cabeça que não vai aprender. Né? É verdade. E eu digo assim, eu normalmente digo que é 40% professor e 60% aluno. Sempre que ele faça alguma coisa extra escola, né? Extra aula. Você fala, mergulha na cultura, vai escutar música, ver vídeo. Que vídeo que você viu esse fim de semana? A maioria dos meus alunos gostam de série, então eles veem várias séries. E aí a gente começa a falar das séries em espanhol. Então, isso puxa. Mas depende do perfil dos alunos. O perfil do pessoal que procura o francês, normalmente qual é? Porque o francês uma língua particular, assim, né? Não é tão geral para nós como seria o inglês, né? Sim. O perfil em qual aspecto? Que os brasileiros normalmente procuram mais o francês, talvez por motivo de negócio ou de viagem, ou o que eles almejam com o inglês? Com o francês, desculpa. Geralmente é mais por viagem, para viajar, eu diria que sim. Mais para viajar. Para desenvolver conversação. Sim. Entendi. E quanto tempo você disse que um brasileiro pode aprender para falar, por exemplo, eu quero ir para Paris, um sonho? Quanto tempo você acha necessário para aprender, para ir para Paris e falar, você vai conseguir falar com o pessoal? Porque dizem que os franceses não gostam que fala inglês, né? Muita gente que vai para lá. Eu tenho uma aluna agora que ela mora em Londres e ela vai muito a Paris e ela está tendo ela comigo por causa disso, porque ela fala que ela entra em depressão quando ela está em Paris, porque ninguém responde ela, porque ela não fala francês, as pessoas ignoram ela. Então... Já escutei falar isso. E aí, quanto tempo você acha que é necessário para uma pessoa que vai, por exemplo, eu quero ir para Paris, começar o francês? Eu acho que depende de quanto tempo a pessoa vai ficar e o que ela quer aproveitar de Paris, por exemplo. Porque esses cursos mais focados em viagem, você vai aprender como desenvolver em viagem, o que você precisaria desenvolver para conseguir manter uma conversação mínima em viagem. Então, eu acho que 1 a 1 já seria possível. Mas a pessoa ficar por muito tempo, ela tiver outros objetivos com Paris, etc., eu acho que o final do A2 já seria melhor. Ah, tá. Já passa para o básico 2 para você desenvolver. Por exemplo, eu sou xereta, eu gosto de viajar e gosto de falar com as pessoas que eu viajo, que estão ali, nativos, pergunto, por que você faz isso? Não sei, eu sou xereta, sou mochileira, né? Acho que para uma pessoa xereta seria mais o A2. O A2, né? Eu sou mochileira. Para uma pessoa xereta ter mais segurança e mais vocabulário. Acho que o A2 seria bom. O A2, o básico, pelo menos completo, não necessita um intermediário para uma viagem. Necessitaria um intermediário mais para negócios ou qualquer outro tipo de atividade, né? Sim, para ficar mais tempo no país, né? Quando você imagina a viagem, ela não tem tanto tempo assim, tem um limite ali, então eu acho que o A2 já seria um bom nível já, para uma pessoa xereta. Mochileiro, não, a gente que é mochileiro, a gente que pergunta, a gente interage, a gente conversa. Não dá para você chegar num país e ficar assim só, não sei, eu não consigo ficar só olhando, só comprando, não. Eu vou lá para falar com o povo, quero ver como eles vivem, né? É muito, muito legal. E o que nesse seu período de metodologia do francês, você já passou por vários métodos ensinando. O que você já fez e você não faz mais? O que você acha que dá certo? Você pode falar sobre isso? Os métodos que você usa. Coisas que eu acho que...
Por exemplo, eu acho que hoje em dia usar esses livros mais antigos, como eu mencionei que a escola que eu trabalhava usava, já não é algo assim que funcione muito. Então, por exemplo, eu não conseguia trabalhar muito com esse livro. Eu tentava preparar aula, eu tentava fazer coisas, mas eu não conseguia. Então, Já tinha dias passei que por isso. eu Difícil, né? até imprimia coisas assim. Eu tirava o dinheiro do meu bolso para imprimir outros livros para conseguir levar para os alunos. E era muito, assim, incrível a diferença. Quando eu levava um método que eu realmente acreditava, um livro mais atual, que eu realmente achava que seria melhor para os alunos, a diferença da aula. A aula era totalmente diferente de quando eu usava a metodologia da escola e quando eu levava esse outro livro mais atual. Porque os livros mais atuais, de hoje em dia, eles não focam ali só no diálogo, eles trazem texto, eles trazem mais coisas da cultura. Então, você consegue pensar em coisas mais interessantes para levar para os alunos e fazer com que eles desenvolvam melhor a competência comunicativa, por exemplo, dentro de sala de aula. E hoje você mesmo nas aulas online, você utiliza um livro também? Ou você tem material próprio? Eu utilizo um livro. Eu não sigo um livro didático, porque meio que vários livros didáticos ali que eu uso, mas sim, é mais um livro didático. Faz o material do livro. Mas você vai diversificando os livros, então, e Sim, adaptando. isso. É porque não existe um livro perfeito, eu sou da mesma opinião que É, você. Também utilizo um sim, livro como guia e vou colocando atividades nele. Tem um que eu sim. acho máximo, mas logo, logo eu sei que eu vou ter que já renovar ele, né? Porque ele começa. Por exemplo, tem um livro de português que eu usava no instituto que falava de fax, de telex. Falava, gente, isso eu dava aula de português lá no Chile. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, troca esse livro, tá falando de telex, fax, nem se usa mais, entendeu? Então era complicado. Nessa parte eu pulava ou adaptava uma atividade. Eu falei, eu não vou ficar falando telex, fax, eles não usam, ainda mais a meninada, né? Então, é difícil a gente acompanhar, às vezes, um instituto que persiste muito no método, né? E hoje os livros, eu pelo menos estou tendo aula com crianças, jovens, e eles só querem saber de informática, de tecnologia, de atividade online. E os livros atuais, eles já trazem atividades para o aluno fazer sozinho online. Para ele pesquisar, para ele mergulhar na música. Então, é diferente, a gente tem que ir realmente se adaptando. E com respeito aos seus alunos, Thaís, como que você observa? Você usou o mesmo método para todo mundo? Como que você consegue adaptar para cada aluno o seu método? Como as aulas são particulares, é mais fácil ter um contato mais direto com o aluno, então sempre eu estou ali perguntando, conversando, como é que está indo, e aí a partir disso eu vou pensando melhor no livro, porque às vezes, e no livro e na escolha também do assunto do livro, porque às vezes um livro ele aborda melhor alguma coisa e é algo que eu tenho que focar melhor no aluno, às vezes tem o mesmo tema, mas é de uma forma mais diferente, não vai ser ali muito relevante para o aluno, porque está com dificuldade em alguma coisa. Então, eu sempre estou conversando com os alunos para saber como que está sendo, se eles estão conseguindo me acompanhar, para conseguir pensar sempre em aulas melhores. Você tem o feedback deles para saber como que eles estão se adaptando ao método. Você usou um método só, mas aí vai conversando com eles. Ah, mas eu gostaria de ter mais isso. Acontece dos alunos pedirem, não sei, meus alunos pedem muito música, vídeos. Isso acontece também com você? Não acontece. Não acontece. Eles quererem ter uma aula mais diversificada, às vezes uma aula até mais concentrada no livro. Já me pediram isso, porque no início eu não usava livro. Eu gostava mais de melhorar as competências comunicativas com eles e não pensar muito em gramática, essas coisas. E aí, quando em um desses dias que eu estava perguntando como estava sendo as aulas, estava conseguindo acompanhar, aí a pessoa pediu para escutar mais áudios de livros, por exemplo. Tem aluno que pede, eu também tenho uma aluna, ela é polaca, mora no Chile e aprende português, por causa do namorado brasileiro dela. Porque ela vai nas reuniões dos brasileiros e fica quieta. Puxa, Mena, eu não falo nada. Eu não entendo, não consigo acompanhar. E ela me pediu também os áudios dos livros. Embora eu dê os áudios nas aulas, ela falou, não, manda para mim. Eu quero ter os áudios comigo para ficar escutando. Você tem aluno que tem uma necessidade a mais que o outro, né? Isso sempre acontece.
E como que você acha importante a cultura? Você introduz a cultura do francês, fala como eles vivem? Você acha que tem relação com o idioma? Sim, sim. Por exemplo, dos livros mais atuais que tem, por exemplo, porque os livros mais antigos, eles trazem a cultura, mas geralmente ali nas últimas páginas da unidade. E Ah, é uma tá. página que provavelmente o professor nem vai chegar a trabalhar, porque você tem que cumprir conteúdo. Mas tem um livro novo que ele não segue essa ordem. Ele recriou a ordem da sequência didática. Então, a cultura ela é inserida ali desde o primeiro momento até o final da unidade. E é a partir da cultura que os alunos vão trabalhando competência comunicativa, a gramática. E ele também não foca só na cultura da França, é a cultura francófona, por exemplo. É porque quantos países falam francês, Thaís? Na Organização Internacional da Francofonia fazem parte 88 países, se eu não me engano, da Organização Gente, muito mais do que eu Internacional da imaginei. Francofonia. Em todos os continentes. Ou sim, em todos os 5 continentes se fala francês. Bom, aqui a gente tem, eu acho que as Guianas, né, na América do Sul, que Uhum. falam francês. E o Canadá, parece que a outra língua deles é o francês, se eu não me engano. Tem a língua oficial do Canadá, além do inglês, é o francês também. Isso, menina, mas 88 países. Essa é nova para mim. É. Que interessante. E você acha importante? Você acha que realmente tem relação, na sua opinião, o idioma? Eu costumo dizer que o idioma, o povo fala do tipo de vida que eles levam. E o tipo de vida que eles levam é cultura, porque as pessoas associam cultura, isso eu aprendi na faculdade também. Eles associam cultura à música, à artista. É. E não, a cultura é a maneira de viver daquele povo. E eu tenho a opinião que isso faz o idioma, porque eles falam conforme eles vivem. Você tem essa visão também da cultura é importante? Sim, sim. Eu imagino, porque o francês tem a... Não sei se você escutou falar do seriado que foi muito criticado, da Emily em Paris. Sim, já ouvi falar desse seriado. Os franceses criticaram muito, né? Eu amei o seriado, né? Mas a série, né? Na verdade, amei a série, mas os franceses criticaram muito, porque falou de alguns costumes que eles não gostam, né? E falaram também que clichêizaram muito Paris. Eu até vi uma notícia em um jornal francês dizendo que clichêizaram tanto Paris que Paris não tem nem lixeira nas coisas no seriado. Então, foi importante levar para discussão essas questões dos estereótipos dentro de sala de aula, mas com um certo cuidado, assim. Porque, na verdade, é uma visão americana da cultura francesa, né? Não é uma visão francesa do que eles representam. E a gente sabe que a cultura é uma coisa muito particular, né? E tem muito a ver com a maneira com o jeito deles. Se você fosse comparar, né, do que você 10 anos aí de francês, o francês com o brasileiro, não sei se você consegue fazer uma comparação, o francês é mais assim, o brasileiro é mais assim. Eu não conseguiria. Você não acha, não acha que existe? Eu acho muito... não em questão de não achar que não existam diferenças e etc, mas eu acho muito difícil trabalhar com estereótipo e você criar aquela ideia de que o povo é assim e pronto. Você não pensar que existem outras possibilidades de ser, de viver aquela cultura, de viver naquele país. Então, para mim é um pouco complicado dizer que os franceses são assim, os brasileiros são assim, por causa disso. E é verdade, porque na verdade a gente sabe que todos os povos, né, tem pessoas de todos os tipos em todos os povos, mas eu digo assim, em questão a costumes. A costumes, por exemplo, os horários de comida, os horários que eles têm para fazer as coisas, se tem diferença, algum costume local que você observa nos livros que o brasileiro nós não temos. Tem a questão do queijo, assim, depois das refeições. Olha só. Que é uma coisa que eles comem. Quando eu estive lá, a minha família quase sempre ela tinha queijo. Assim, no final. Você tem família? Eu ficava até triste.
A minha família de acolho. Quando eu fui para lá, eu fiquei na casa de família. Aí quase sempre, assim, tinha o queijo lá. Depois da comida? Depois da comida. Olha só. Mas algum costume que você achou muito diferente do que a gente tem aqui? Outro costume. As refeições também, eles tomam bem mais tempo para comer. E outra coisa também é os francófonos, quando eles chegam aqui no Brasil, eles sempre se surpreendem pelo fato de a gente comer arroz e feijão todos os dias. De qualquer país de fora vai arroz e feijão todo dia, é demais. Sim. Então tinha os francófonos que estudavam na UNB, que eles sempre falavam isso, que todo dia no restaurante tinha arroz e feijão, eles não conseguiam entender por quê. Então tem essa questão também, eu acho, bem diferente. Uma coisa que eu percebi com essa amiga francesa é que ela tinha um prazer de comer, né? Era uma coisa tão assim, não, nós vamos parar para comer, vamos descansar, depois nós vamos conversar, tomar um café e depois a gente continua o passeio. Então eu achava tão bonito, né? Tão diferente daqui, né? Que a gente come rápido, não sei o quê. E eles têm um prazer. Ela falou para mim, ela mora no interior da França, nas montanhas. E ela fala assim que o costume do francês, em Paris é um pouquinho mais agitado, mas o francês mesmo, de raiz, ele pega 1h30 para um almoço. Porque depois ele vai tomar café, ele vai conversar, ele vai relaxar, e depois ele volta para o trabalho. Então, é isso que eu falo, né? Não, a gente pode criar um estereótipo do francês, mas os costumes, sim, né? Os costumes são diferentes entre si. E você ficou quanto tempo lá quando você foi? Você ficou em Paris? Eu fiquei 1 mês. Eu fiquei 1 semana em Paris e 3 semanas em Vichy. E como foi sua estadia? Como foi o seu contato com a família? Você fez um tipo de intercâmbio? Foi, sim. Ai, que legal. E como foi seu contato com a família? O francês acolhe? Como que ele é nesse sentido? Sim, a minha experiência com os franceses foi super tranquila, assim, com a minha família também. Eles foram sempre muito tranquilos, do início até o final, quando eu fiquei na casa deles. Ai, que delícia. O que você achou de Paris, menina? É um sonho conhecer Paris. Foi legal conhecer Paris, é bem interessante, assim. Mas você acha que a gente romantiza demais, fala que é lindo demais e chega na hora e não é tudo aquilo? Eu acho que tem que ter um pouco de cuidado com essa romantização. Não só em Paris, mas um pouco de cuidado, assim, porque é possível que as pessoas acabam, como eu posso dizer, se impactando, porque quando você vai para Paris, você vê a Paris de verdade. Como então, toda cidade, né? Tem lado feio e lado toda bonito, cidade. Né? Exatamente, como toda cidade. Então, a gente não tem essa ideia, assim, de Paris como uma cidade real, até a gente chegar lá e perceber que tem problemas como qualquer outra cidade. Verdade. Alguma comida, alguma bebida que inesquecível lá, quando você esteve lá? Não, acho que não. Nenhuma em particular? Basicamente eu comi coisas mais tranquilas, assim, com a minha família. Todo dia tinha um prato diferente, era bom. Comi escargot, não foi muito bom, mas ok, passou a experiência. Não virei fã de escargot, não. Então, bem tranquilo, assim, em relação à comida. Minha bebida foi bem tranquila. Porque eu lembro que, né, quando a gente estava ali no Atacama, justamente perto do hostel, tinha um local francês. Menina do céu, o que é aqueles pães? Gente do céu, todo dia a gente ia lá e comprava, fora o que a gente comia ali na hora, comprava para comer à noite, uns pães, uns croissants, uma coisa assim, fantástica, fantástica. Eu achei assim, eu não sei, para mim, francês, a gente pensa em outras coisas, não exatamente no pão, né? Mas era maravilhoso. E eles eram franceses mesmos aí, com um ponto turístico. Nossa, que delícia! E aí, eu queria perguntar para você, como que você enfoca no seu aluno a pronunciação, voltando mais para o método de aprendizagem? Você faz exercício de fonética? O que você...
Eu foco na pronúncia de acordo com a dificuldade do aluno, assim. No geral, não fico ali focando em exercícios de fonética, eu não fico pedindo para eles repetirem várias vezes. Eu não, também não falo para eles, olha, tá errado, você tem que pronunciar assim. Não. Eu pronuncio, vai depender também da aula, do tema, mas aí eu vou pronunciando, eles vão falando. Então, às vezes eles falam e depois de eles falarem alguma coisa, eu só repito corrigindo, quando eles falam, tipo, je veux, d'accord, aí eu volto a conversar com eles. Se eles ficarem errando bastante, aí eu já insisto mais um pouco, e se eles continuarem errando mais ainda, ó, não é je veux, é je veux, você tem que pronunciar assim, e a gente vai repetindo sempre até eles conseguirem pronunciar. Eu acho que quase todo professor faz isso, né? Você nunca pode falar, não, tá errado, né? É uma palavra que a gente não pode usar na aula, na verdade, né? Eu também sou assim, eu fico falando, tá bom, tá melhor. Aí daqui a um tempo, vamos fazer de novo. Porque vai surgir, né? As pronúncias no próprio livro, né? Sim, vai. Thaís, eu quero agradecer imensamente a seu tempo aí comigo, de me ajudar nessa pesquisa para a faculdade, agradeço muito. E futuramente a gente conversa, porque tá na minha lista francês, assim, amo francês. E eu quero ir para Paris, mas eu quero falar francês. Eu não quero chegar lá Sim, vai falar. Vou xeretar muito na vida. Talvez não dos parisienses, porque não é recomendado, mas sim, de outros acho que eles são um pouquinho mais sérios também, né? Sim. Um pouquinho mais sérios pra gente. É porque eu sou uma chilena brasileirada, né? Então, meio a meio ali, né? Quer dizer, eu acho que eu sou mais brasileira no jeito, e para trabalhar mais chilena, talvez você já tenha essa diferença. Mas eu acho gostoso você chegar e ir naqueles mercados que ninguém vai, naqueles caminhos. Conhecer como o povo vive mesmo, né? Então, mais pra frente a gente vai conversar aí sobre umas aulas de francês. Tá bom, Ximena, obrigada. Thaís, agradeço demais o seu tempo e você ter me ajudado agora e que você tenha muitas boas aulas. Obrigada, você também. Boa sorte com o seu trabalho, seu projeto. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Pronto. Tchau. Deixa eu só cortar aqui.